Hello everybody, tudo bem com vocês? How are you? Are you fine? Eu espero que sim, que você esteja bem, ok? Professor Ronaldo, aula de inglês, nós vamos falar com vocês sobre o imperativo. Em inglês, né? Ah, imperative, né? Aqui o uso do imperativo em inglês. O imperativo ou imperative é usado para dar ordens, instruções, né? Fazer pedidos e até mesmo aconselhar alguém. Eu costumo dizer que é o seguinte, que é uma forma verbal utilizada diariamente e que muita gente acaba não conhecendo. O mais legal do imperativo, na língua inglesa, é que não há alterações para falar com uma ou mais pessoas, ou seja, o plural não muda nada nesse caso, né? Deixa eu aqui começar com vocês, já passando aqui para vocês aqui um exemplo, né? Quando você fala aqui, ó, go away, tá? Sempre com exclamação no final, você está falando aqui, ó, vá embora, né? Exclamação no final. Digamos, deixa eu colocar aqui outro exemplo. Do it now, ó, do it now, né? Faça isso agora, tá? Quando o professor fala assim, fecha a porta, você também está dando uma ordem, não é isso? Né? Eu coloco aqui para vocês run uh, faster, por exemplo, aqui, ó. Outro exemplo aqui, ó. Corra mais rápido, né? Corra mais rápido. Sempre com exclamação no final, né? Até quando você fala, por exemplo, aqui, ó, sit down, ó, sit down. Quando você fala sit down, sente-se, tá bom? Então veja bem uma coisa, como eu falei para vocês, é usado para dar ordens, instruções, tá? Então aqui você não está fazendo um pedido, você está dando uma ordem. Até mesmo quando você está na rua e você fala aqui, ó, look, né? Olhe, sempre com exclamação no final. Então bem tranquilo, né? Como é que eu passo isso aqui para, por exemplo, aqui, ó, frases na forma negativa, tá? Frase na forma negativa. Então veja bem uma coisa, olha, para tornar a sentença negativa é bem simples. Então você precisa apenas colocar o, ó, aqui para cá, ó, do not, tá? Ou nós temos também aqui, ó, don't, ok? Você vai utilizar o do not ou o don't antes dos verbos, tá? Vamos aqui então passar para um exemplo. Aqui, ó, don't, ó, aqui já estou utilizando o don't, poderia utilizar o do not, né? Digamos aqui don't, aqui, por exemplo, touch it, que é exemplo de cabeça, né? Traduzindo, não toque nisso, né? Nisso, ó. Não toque nisso. Deixa eu colocar outro exemplo. Ó, don't be late. Essa palavra leite aqui não é o leite que a gente bebe, não, né? Não se atrase. E assim por diante, tá? Eu quero escrever, por exemplo, não se preocupe, né? Ó, don't worry. Olha lá, pessoal, ó. Não se preocupe. Então, nós temos aqui vários exemplos na forma negativa. A forma afirmativa, a gente já até mostrou, né? Que é como você, ó, forma afirmativa. Então, o imperativo na forma afirmativa é de maneira como mostramos nos exemplos anteriores, tá? Sem a partícula to. Eu digo sem a partícula to, porque geralmente quando você vai escrever um verbo, por exemplo, aqui em cima nós temos o go. Só que nós falamos aqui, pessoal, olha, to go, que significa ir, tá? Quando você fala, por exemplo, aqui work, né? Work, nós temos aqui to work, que significa trabalhar. Mas veja que eu estou colocando para vocês aqui o seguinte: o imperativo na forma afirmativa é de maneira como mostramos nos exemplos aqui, tá? Sem a partícula
to. Então, eu quero dizer, por exemplo, venha aqui, né? Ó, come here, né? Então, venha aqui, ok? Ó, venha aqui. Responda a pergunta, né? Aqui, ó. Answer the question. Aqui, ó. Answer the question. Responda a pergunta, tá bom? Então, como eu falei para vocês aqui a forma negativa, né? A forma negativa basta acrescentar aqui a forma, deixa eu escrever aqui, fica melhor, né? Forma negativa. Na forma negativa, basta acrescentar o verbo auxiliar a partícula negativa not, tá? Então, basta você acrescentar o not em seguida do verbo, sem a partícula to. Por exemplo, bem aqui, ó. Do not, ó lá, be late, né? Ó. Do not, esse do not aqui é o mesmo don't que eu coloquei aqui em cima, só que aqui eu já coloquei ele da forma normal, tá? Do not be late. Nós temos aqui, ó, o exemplo. Não se atrase, tá ok? Então, nós temos aqui, ó. Por exemplo, deixa eu colocar aqui outro exemplo aqui. Vou colocar com don't logo, né? Don't drive fast, por exemplo. Don't drive fast. Não dirija, né? Em alta velocidade. E assim por diante, muito simples, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui, eu coloquei para você aqui esse do not e coloquei esse don't aqui, ó. Veja que esse don't, ó, don't, ela é bastante utilizada no cotidiano em ambientes informais, né? Para construir a forma negativa. Então, basta abreviar a forma do, ó aqui, pessoal, ó, do mais not, tá? Do mais not, e ela se tornará o, don't, certo? Então tá aqui, ó. A forma, nós temos aqui o imperativo, é muito simples, e na sequência a gente vai ver alguns exemplos, mas também eu gostaria de falar para você sobre mais uma coisinha aqui. Deixa eu só trocar esse papel. Nós temos aqui também o imperativo, o imperativo com a partícula please, tá bom? Então você já deve ter percebido que o imperativo é um jeito bem direto de falar o que você quer, não é? Então, para você fazer pedidos mais educados, você pode utilizar, veja, ó, o please. Essa palavra please, né, de por favor, tanto no começo quanto no final da frase. Então, se nós fizermos isso aqui, ó, please, ó, por exemplo, aqui, call de cabeça aqui, por exemplo, my moon, né? Please call my moon. Então, por favor, ligue para a minha mãe, ok? Exclamação no final. Please call my mom. Por favor, ligue para a minha mãe. Deixa eu colocar aqui outro exemplo aqui. Give me a hand here. Veja que essa palavra hand, ela significa mão. Eu venho aqui veja que aqui em cima eu coloquei vírgula. Ó, venho com a vírgula e escrevo a palavra please, ok? Então aqui me dê uma mão aqui e coloco aqui vírgula, por favor, certo? Deixa eu colocar aqui outro exemplo só para terminar. Talk slowly. Olha lá, ó. Please. Please. O que eu quis dizer? Fale devagar. Aí vou colocar vírgula. Por favor. Tá? Tranquilo, não é isso? Então nós temos aqui o please, aqui, usado de forma educada. Só que você está o quê? Você está mandando.
Feche a porta, por favor, né? Quando você fala feche a porta, vírgula, por favor, é uma ordem, ok? Então vamos lá, professor Ronaldo, acabamos de falar com você sobre o uso do imperativo, tá? Então a gente volta com algumas atividades. Um abraço, até mais. See you later.